Vamos continuar com o nosso assunto sobre deficiência intelectual. E dessa vez nesse vídeo nós vamos falar de tratamentos, limitações, instituições que podem ajudar e a prevenção. Fique aí, você está no nosso Psicopapo. Tratamento, Aline. Igual você falou no outro vídeo, se você não assistiu, assista o outro vídeo, depois corre para esse, que um é sequência do outro. A deficiência intelectual, como você disse, não é uma doença, né? É uma condição, né? É uma condição de limitações em que a pessoa, a criança, ela desenvolve e ali atrapalha a vida dela social, a vida dela intelectual. Então nós temos que ter sempre em mente que não é uma doença, não existe um remédio que fala, vou tomar um remédio para melhorar a deficiência intelectual. Não. A questão da medicação pode até acontecer se houver outras comorbidades, né, Aline? Sim, às vezes em algumas situações específicas também em que haja sintomas de agressividade ou de qualquer ansiedade, como qualquer outra pessoa, né, está sujeita a desenvolver, e aí seria a medicação agiria nesses sintomas específicos. Mas para a deficiência intelectual, o tratamento indicado é o tratamento multiprofissional, com psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, né? Assistente social muitas vezes é necessário também. TO, né? Terapeuta ocupacional. Isso, educador físico, né? Para trabalhar a habilidade motora. Então ele precisa de acompanhamento médico e de estímulos, né? Que, como você acabou de falar, os estímulos vêm dos terapeutas. Isso. Né? É o que traz um benefício, né? Para uma vida melhor, para uma vida mais tranquila, né? Com pessoas que têm deficiência intelectual, Sim. né, Aline? Esse tratamento todo, né, multiprofissional, vai ter o objetivo de diminuir o impacto das limitações na vida do sujeito. Olha, é muito interessante que às vezes na escola que se percebe, né? Às vezes a criança entra na escola, pequenininha ali, e aí você percebe que a criança ela não está desenvolvendo como as outras. Então o professor ele tem que ter esse olhar atento. Tem aquela criança que é mais infantilizada, que tem atraso, aí vem aquela questão do atraso na linguagem, do atraso motor, né? E às vezes as atividades que o professor dá, ela não dá conta. Mas é por quê? Porque o QI dela é diferente das outras crianças. Sim. Né? E observando isso, o professor ele tem que ficar alerta e avisar aos pais para que procure ajuda o quanto antes, né? Uma instituição que ajuda muito as crianças com deficiência intelectual é a PAI, né, Aline? Isso. A PAI é referência porque lá as famílias encontram essa equipe multiprofissional, encontram apoio, suporte, encontram profissionais que entendem, que têm experiência na área da deficiência intelectual. Nem sempre a criança permanece lá. Né? Lá tem uma equipe multidisciplinar que pode chegar num diagnóstico mais rápido. Isso. Né? E fazer as suas devidas intervenções e indicar outros profissionais ao qual a criança precisa e que às vezes a PAI não tem para oferecer. Né? Então, às vezes a pessoa tem uma resistência com a PAI, né, Aline? Sim, infelizmente a gente às vezes ouve de pais, né, que não querem que os filhos estudem, que os filhos frequentem, e a gente tem que ir desconstruindo essa ideia, né, de que não é um local apropriado para o filho, porque lá a avaliação é multiprofissional, muito bem feita e vai mostrar o caminho, vai direcionar, olha, você precisa disso, o filho precisa disso, desse acompanhamento, desse outro acompanhamento. Então tem que tirar esse estigma. Né? A prevenção, sabia que tem como prevenir a deficiência intelectual? A prevenção tem muito a ver com a gravidez, tem muito a ver com a saúde da mãe.
E se tem algum histórico na família, porque ele pode ser genético, né, Sim, Aline? a questão da genética é muito impactante, porque eu estava conversando com a Raquel, é muito frequente a gente acompanhar uma criança com deficiência intelectual e perceber em um dos genitores que há uma deficiência intelectual também, muitas vezes que não foi diagnosticado, que não foi tratado, ou em algum parente próximo. Porque além de genético, o acompanhamento na gravidez é essencial para ajudar. Tem vitaminas que a mãe precisa de tomar durante a gravidez para ajudar na formação cerebral, para ajudar na questão da formação da inteligência, né, dos neurônios. Então, tem tudo a ver. A saúde da mãe na gravidez é importantíssima para que a criança ela não desenvolva a deficiência intelectual, né? E o ambiente familiar também, né? Um ambiente saudável, onde a criança se alimente bem, né, Aline? E tenha recorrência em diálogos, né? E trabalhos com essa criança de estímulos que podem ajudar a não desenvolver a deficiência intelectual, né, Aline? Sim, existem casos de crianças que foram vítimas, né, de maus tratos, não foram estimulados ou tiveram uma defasagem nutricional. Então, isso pode estar influenciando diretamente o desenvolvimento. E aí esse vazio, né, que fica, essa lacuna que fica em determinada etapa, vai gerar resultados lá na frente. E se você tem na família alguém que tem deficiência intelectual e pensa em engravidar, sabia que você pode fazer um acompanhamento genético, um aconselhamento genético. Esse aconselhamento vai te ajudar a identificar se sua gravidez pode correr o risco de ter uma deficiência intelectual ou não. Então, isso é muito importante. Você tem um caso na família, então procure um aconselhamento genético para entender a sua genética, se seu filho pode futuramente desenvolver a deficiência intelectual. Mulheres mais velhas também na gravidez pode acontecer, né, de 35 anos para cima. Mas não quer dizer que é uma regra, que toda pessoa que tem 35 anos, toda mulher que tem 35 anos, vai ter um filho com deficiência intelectual. Isso não é uma regra. Mas se você tem já uma genética, uma predisposição de ter um filho com deficiência intelectual, isso pode acontecer. Então fique atento, tá? Não quer dizer que você com 35 anos não possa engravidar. Pode, será muito bem-vindo, né, uma gravidez. Mas fique atento, né? Depois de uma certa idade, a mulher precisa de um acompanhamento mais de perto na gravidez. Ajuda demais na prevenção, não só da deficiência intelectual, né, Aline? Como de outros transtornos que a criança pode vir a desenvolver a partir da gravidez. Um dos cuidados que é interessantíssimo ressaltar, Raquel, é a questão na gravidez, evitar o uso de bebida alcoólica, de tabaco e tomar cuidado com a alimentação, né, para ter uma gestação bem saudável, pode prevenir não só o aparecimento da deficiência intelectual, como outras limitações, outros transtornos do desenvolvimento. O teste do pezinho é a maneira mais eficaz de detectar algum problema que a criança possa apresentar. O teste do pezinho traz uma referência genética, uma carga genética que eles tiram ali e prescrevem o que a criança traz com ela, né, após o nascimento. Então fique atento a esse teste do pezinho, deu alguma alteração, já corre, já procura ajuda, já começa com as estimulações, porque isso ajuda demais no desenvolvimento do seu bebê, né, Aline? Sim, sim. Além do teste do pezinho, o calendário de vacinação, né, ficar atento. Tem algumas mães que, principalmente nesse período de pandemia, têm ficado com medo, mas a vacinação é essencial. Não deixe de vacinar o filho, mesmo a gente estando num período de pandemia. Estar atento ao caderninho, né, a caderneta de vacinação. A alimentação do bebê tem que ser uma alimentação
saudável, só o que é prescrito, né? De preferência amamentação. Nós vamos até ter uma live sobre amamentação, a importância da amamentação. E as visitas periódicas ao pediatra, né, para estar... Ajuda demais. O pediatra, ele avalia ali tudo da criança, Sim. Peso, altura, tamanho, né, do crânio. Isso ajuda demais a entender o processo, porque às vezes, Aline, a criança começa a manifestar algumas características e os pais, eles ficam assim, não, é a personalidade dele, não, é porque ele é assim. Eu também era assim quando eu era criança, né? A gente sempre ouve isso. E de repente, são características que está levando a entender, que está desenvolvendo a deficiência intelectual. Então, fique bem atento, né, Aline? Nós temos casos, eu tenho casos aqui no consultório. Então, nós, como psicopedagogos, trabalhamos questões relacionadas ao intelecto, questões relacionadas à aprendizagem. Por isso que é importante, toda criança que apresentou a deficiência intelectual, procurar um psicólogo para a gente entender a idade mental, porque as atividades na escola têm que ser adaptadas, elas precisam ser adaptadas de acordo com a idade que essa criança carrega, de acordo com a idade do intelecto dessa criança, né? Então, no consultório eu trabalho essas questões para que ela vá desenvolvendo a cada etapa, como todo indivíduo precisa de desenvolver. No acompanhamento psicológico, a gente visa um bem-estar não só da criança. Muitas vezes a gente precisa realizar um trabalho com os pais, um trabalho de aceitação, um trabalho que a gente chama de psicoeducação, que é como esse pai, essa mãe vai lidar com a criança em casa, que tipo de atividades vão ser realizadas no dia a dia, dentro de casa, que vão ajudar no estímulo, que vão ajudar a superar essas limitações. E uma das angústias que as mães trazem é como eles vão fazer, como ele vai fazer na minha falta, né? Como vai fazer quando crescer e eu não estiver mais presente. E aí é que o sucesso desse tratamento seria a pessoa conseguir viver por si, né? Viver com aquelas limitações, porém construindo um universo em que ela possa se movimentar, construindo uma independência, um nível de autonomia para conseguir levar uma vida legal, né? Uma vida saudável mesmo tendo deficiência intelectual. Você está gostando dos nossos vídeos? Espero que sim. Nós temos feito com um conteúdo bem abrangente para atender às suas necessidades. E nós estamos dispostos a te ouvir também. Dê suas sugestões, coloque seus comentários, se inscreva no nosso canal e nós nos vemos nos nossos próximos vídeos. Te vejo lá!